Ainda na infância, quando estudamos a disciplina de ciências, fomos apresentados à pirâmide alimentar. Cada tipo de comida sendo parte de um grupo com posições diferentes e em quantidades diferentes. Mas você se lembra o que ela representa? Ou melhor dizendo, você sabe como ela pode nos ajudar a ter uma alimentação mais saudável? Mas eu te pergunto, será que o espaço onde esses alimentos ocupam nessa tabela, nessa pirâmide aí, faz a diferença? Será que a gente pode excluir alguns desses alimentos, alguns que tem que comer mais, outros menos? Para descobrir isso, eu converso agora com a nutricionista Thaís Castanha. Thaís, mais uma vez, seja bem-vinda ao Vitrine Revista. Obrigada, Amanda, é um prazer estar aqui. Tá, então pra gente começar, a gente tem aquela imagem típica, que é uma pirâmide, que começa maior embaixo e ela vai diminuindo. Ela tem influência nessa questão tipo do tamanho ali? Carboidratos ocupam um espaço maior. Explica pra gente essa relação. Isso, a gente tem essa divisão, né? Começa ali com as frutas, os vegetais, aí depois os carboidratos, proteínas. Então é pra gente ter uma base para uma alimentação mais saudável. Mas existem coisas que a gente precisa sim incluir mais e coisas que a gente precisa evitar, né? Que são as que ficam lá no topo, que seriam açúcares, né? Gorduras ruins, digamos assim, ficam lá em cima pra gente consumir menos. Então o que tá na base a gente precisa ter mais no nosso dia a dia, porque são fonte de energia, vitaminas, minerais. E aí vai subindo pra gente equilibrar, né? Que é o consumo moderado, que tem ali as proteínas, tem também as gorduras são importantes, né? As boas fontes. Também é legal a gente consumir, mas em uma quantidade moderada. Tá, então a gente pode dividir assim, aqui no determinado faixa ali, tem que consumir bastante, depois de forma moderada e aquilo que pode evitar. Claro que são em quantidades diferentes, mas tudo que tem ali a gente precisa? Eu falo muito que depende do contexto que a pessoa vive, da necessidade da pessoa, mas é legal a gente pensar hoje que a gente precisa comer, a base da nossa alimentação precisa ter frutas, vegetais e legumes. Então, no mínimo, a gente precisa ter, Amanda, 3 porções de fruta no dia, 3 frutas diferentes e 2 porções de vegetais, que aí inclui as saladas, os legumes. Então, uma de meio-dia e uma à noite. E aí a gente faz a divisão com os outros macronutrientes. Seriam carboidrato, proteína e gordura. Então, quando a gente vai montar um planejamento alimentar, a gente divide isso. Então, a base ali sempre vai ser 40% de carboidrato, de 20, 25% de proteína e o pouquinho que sobra ali a gente usa de gordura. Tem que dividir literalmente o prato, então. Isso, dividir o prato é a melhor estratégia. Tá, então assim, você comentava ali, por exemplo, frutas, vegetais, legumes, enfim, isso aí à vontade, né? Não pode ter medo e vai sem medo ali. Não dá pra gente colocar uma restrição porque são alimentos que têm pouquíssima caloria. Então, as saladas e os vegetais a gente pode consumir à vontade, mas no mínimo metade de um prato. Por exemplo, né? Vamos falar de um prato para as pessoas conseguirem visualizar em casa, né? Então, 50% saladas e legumes, né? Claro, se quiser comer mais, não tem problema nenhum. Só não pode abusar de óleo, né? Azeite de oliva é saudável, porém é calórico. Então, tem que maneirar ali, ter um controle e também evitar molhos prontos, né? Encher de tempero ali não é tão salada assim, né? Se for tempero natural, até tudo bem fazer de repente um molho com iogurte, limão, ali é legal. Mas agora esses industrializados, quanto menos, melhor. E agora, você falou, né? Então a maior parte tem que ser de fruta, de legumes, saladas, enfim, se a gente mentalizar esse prato ali. Qual que seria o próximo? Proteína, no caso? Isso, o próximo passo, então, os outros 25% de proteína. O que são as proteínas? São carnes, ovos, peixe, frango, entra também nos laticínios, né? Leite, queijo. Então essa parte seria as proteínas e é importante que a gente tenha 25% do prato de proteína. É importante, né? Precisa ter, mas de uma forma moderada. Isso, claro. Na hora de preparar, cuidar com a quantidade de óleo também, que isso é importante porque vai agregando caloria e a gente não quer isso.
E agora os carboidratos, porque esses acho que são tipo, os campeões, tipo, vamos eleger um vilão da dieta, qualquer coisa desse sentido. Tanto quando você fala de emagrecimento estético, mas também na parte da saúde. E de fato o carboidrato é vilão, a gente precisa eliminar ele ou ele é necessário também? A gente precisa do carboidrato, Amanda. Ele é fonte fundamental de energia para o nosso corpo, inclusive para o nosso cérebro. Por isso que muitas pessoas tiram o carboidrato, ficam irritadíssimas, mal-humoradas, não aguentam fazer por muito tempo, tem dor de cabeça, tem todos aqueles efeitos colaterais. Então a gente não precisa tirar o carboidrato do almoço e do jantar, tá? Porque as pessoas pensam que depois das 6 comer um carboidrato vai engordar mais. Não, gente, não muda o valor calórico. Então vocês podem comer. E os outros 25% que ficou faltando ali do nosso prato, a gente inclui os carboidratos, que são arroz, batata, mandioca. A gente pode pensar no macarrão também, se tiver dentro desse prato bonito, desse prato equilibrado, a gente pode comer qualquer fonte de carboidrato. E daí agora, beleza, fiz o meu prato bonito, 50, 25, 25, coisa mais linda do mundo aquele prato. Eu terminei de comer, não consigo ficar sem um doce. Aí a gente chega nos açúcares. Pode? Essa é uma estratégia, é um momento ideal para a gente comer um doce, por quê? Você fez toda essa refeição completa, então a gente tinha fibra, a gente tinha carboidrato, a gente tinha proteína. O teu corpo não vai receber só o doce. Então você já não vai estar com fome, certo? Você acabou de comer, então você consegue controlar na quantidade que você come. É uma estratégia que eu utilizo muito no meu dia a dia, na prática clínica, para as pessoas que precisam do doce durante o dia, é o momento que eu incluo ali, sem prejuízo para o emagrecimento. Mas quem conseguir, a gente pode colocar também uma fruta como sobremesa, também vai agregar mais fibras e mais vitaminas ali para o dia a dia dessa pessoa. E os líquidos entram como nessa história? Líquidos durante a refeição, se for de uma forma controlada, eu até coloco uma água, de repente no lugar da fruta coloco um copo de suco, né? Mas de forma controlada. Mas eu não indico tomar muito líquido enquanto come para não ter a diluição do suco gástrico, para não causar má digestão, estufamento. Então não é legal o grande volume. Perfeito. Então assim, a gente teve aqui algumas dicas, né, que seria a base aí para você de casa já tentar começar a alinhar um pouquinho mais, montar aquele prato bonito, equilibrar a pirâmide, que às vezes a nossa pirâmide está toda torta, né? A gente não segue a ordem certinho, mas cada caso é um caso, então é a importância de, se você tem às vezes algum problema de saúde, algum objetivo aí além, procurar um profissional. Então como que faz para entrar em contato? Pode entrar em contato lá pelo meu Instagram, é @nutri_thaís_castanha. Perfeito, Thaís. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, mano.